Paz, povo de Deus, mais uma vez vamos para a segunda etapa do nosso estudo sobre a Bíblia Sagrada. Falamos um pouco, mas antes de iniciar qualquer coisa, vamos estar orando e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Amantíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, concernente aos livros, Senhor, e os fatos escritos, Senhor, que é toda a verdade para esta humanidade, Senhor. Buscando ampliar o conhecimento do Teu povo, Senhor, porque nós necessitamos a cada dia nos aproximar mais de Ti, Pai. Cada vez que nós estudamos a Tua palavra, nos aproximamos mais de Ti, Senhor. Toma o Teu povo nesta manhã, ou tarde, ou noite, a hora que eles foram, ouvir este áudio, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós falamos para vocês e explicamos um pouco na primeira aula sobre a Bíblia, né? Então, nós entendemos que a Bíblia tem 66 livros, dividido em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Foram, para ficar pronta, levaram a cerca de 1.600 anos, 1.500 anos gastos somente no Antigo Testamento e 100 anos no Novo Testamento. Basicamente, também entendemos que ela foi escrita no original em hebraico, alguns trechos em aramaico, Antigo Testamento, e o Novo, todo ele no grego. Então, essas informações nós já demos na primeira parte do nosso estudo. E, além de tudo, foram cerca de 40 homens, foram as informações dos historiadores que escreveram a Bíblia Sagrada, toda ela inspirada por Deus. Amém? Nós vamos entendermos que esses homens que escreveram a Bíblia, um foram o príncipe, outros foram os poetas, outros foram os filósofos, profetas, reis. Então, isso foram as profissões. Temos até a pecuária, como o nosso irmão, profeta Amós. E nós temos essas informações. Tá. O Antigo Testamento, além de ter 39 livros, ele é composto com uma divisão particular dele. Que divisão é essa? São divididos em 5 grupos. São eles, o primeiro grupo é o Lei, ou Torá, ou Pentateuco. Segundo, o Histórico. Terceiro, Poético. Quarto, Profetas maiores, Profetas menores. Tá, irmão Ricardo? O que o senhor está tentando me dizer? Dizendo para você que há uma separação de livros no cânon sagrado do Antigo Testamento, aonde os 5 primeiros livros, que é conhecido como o livro da lei de Deus, a qual Deus deu para o seu povo, mediante o escritor do próprio livro, que é o nosso irmão Moisés. Olha uma dica importante. Os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, foi escrito por Moisés, quando Deus dá para ele, no Monte Sinai, onde ele está em cima 40 dias e 40 noites, e ele desce com as tábuas das 10 mandamentos. Então, isso você vai entender aí. Então, esses 5 primeiros livros são o livro da lei ou Pentateuco. E logo em seguida vai vir os 12 livros históricos. Vamos dividir por partes para nós trazer para os irmãos com mais afirmação. Os livros da lei são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Logo após ele vai vir Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Mas vamos atentar nesses 5 primeiros para a gente poder entender por quem que são eles. São os 5 primeiros. É os livros da lei de Deus, a Torá. Logo em seguida vai vir os livros históricos. Como está dizendo o histórico, que vai contar a história do povo de Deus. Vai contar a história do povo separado por Deus. Da onde começa? Ele vai de Josué
Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Reis, Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Então são esses 12 livros que eu acabei mencionando para vocês, os livros históricos. Vai vir os poéticos, que vai Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Então nós temos aí poético, histórico, vamos entrar nos profetas maiores. São 4 eles. Vamos começar pelo profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E Lamentações de Jeremias. Esse livro é uma controvérsia teológica entre encaixar ele no poético e encaixar este livro no profeta maiores. Então nós vamos já entender, né? Os 5 primeiros livros é o Pentateuco. Logo em seguida vai entrar os 12 livros, são o histórico. Logo em seguida os 5 e os outros 5 que são os profetas maiores. E tem essa classificação. E os menores são, ele vai de Oséias ao último livro, que é Malaquias, do Antigo Testamento. Então nós já entendemos. Esses grupos são separados dessa forma. E nós vamos entrar, eu estou falando primeiro da abrangência da Bíblia. Nós estamos falando ainda do conteúdo bíblico. Nós vamos entrar no Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse. Então nós vamos para a separação do Novo Testamento, que vai, como eu disse anteriormente, vai de Mateus ao livro do Apocalipse. Os 27 livros são divididos dessa forma: 4 evangelhos, 1 histórico, 1 profético e epístola, ou uns chamam de cartas de Paulo e cartas em gerais. Vamos lá. Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os mais conhecidos da igreja. Aí vamos entrar no livro histórico. Esse aí é um pouco conhecido pelo nome, mas quando nós falarmos o nome, vocês vão logo lembrar que é o livro de Atos. Por que histórico, amado irmão Ricardo? Porque ele vai contar a história da igreja primitiva. Então, se vai contar histórica, automaticamente ele é um livro histórico. Depois vamos entrar nas epístolas. São 14 cartas de Paulo e 7 em gerais. Entendeu? Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo. Então essas cartas aí nós vamos ver. A carta de Judas, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago. Então são as cartas, são cartas. Então você já entendeu que o Antigo Testamento, os 39 livros são divididos em 5 partes: livro da lei, ou Pentateuco, histórico, que vai contar a história de Israel, a saída do Egito, entendeu? Quando se torna o povo de Deus, a falar dos reis, dos profetas. Então vai contar a história dos poéticos, que é o livro de Salmo, a poesia de Jó, Cantares de Salomão. E então nós vamos também falar dos profetas maiores, profetas menores, no caso Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os menores, Oséias, Naum, Abacuque. Então, é uma diversidade. Aí você vai entendermos um pouco mais aprofundado antes de nós começarmos a dar os personagens de cada livro. Então, você tem uma base agora da Bíblia. Você tem uma base da formação da Bíblia, do tempo, dos escritores, como foi separado,
os livros, os cânones sagrados, os grupos que se dão. Então, você está tendo uma aula de Bíblia, uma aula inicial para você entender que a ferramenta que você tem nas suas mãos é muito importante. Não é simplesmente, não é mero um livro. É o livro dos livros, é a boca de Deus. Que quanto mais você ler este livro, você vai estar mais próximo de Deus. Esse é o intuito da Bíblia Sagrada, te aproximar, a comunhão com Deus, se aproximar, a conhecer-se Deus, tão grandioso, extraordinário, o Deus do impossível, que é tão pregado, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. A Bíblia quer conectar o homem a Deus, e a Bíblia quer te trazer a salvação através do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Isso você vai ler no Novo Testamento. Então nós vamos ter uma infinidade ainda de estudo. Foi só o segundo, para você entender um pouco mais. Vamos ter mais detalhes. Hoje nós tentamos passar para você hoje a separação dos livros, como se deu, como é então a história. Então isso é a importância para você, entendeu? Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. A minha preocupação é que você aprenda um pouco mais sobre a Bíblia, detalhando um pouco mais da Bíblia para você. A partir de hoje, você não vai abrir a Bíblia e ficar perdido, não vai saber. Então vamos lá, vamos dar para você os livros. Vamos falar dos livros agora. Vamos te dar os 66 livros da Bíblia. Vamos lá, leia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mais uma vez, livro Pentateuco, Lei ou Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vou te dar uma dica. Esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Você pode ver em cima do capítulo 1 da sua Bíblia, você vai ver lá. E outra coisa importante, um número grande na Bíblia é o capítulo. Tá? Vamos dar exemplo. Oséias, capítulo 3. Tu vai ver aquele capítulo grandão, versículo 10. Não tem o 10 em Oséias 3. Capítulo 3, versículo 5. É o último versículo. Tu vai ver que o número 5 é menor. E o capítulo que o leitor ou o pregador, ou quem está trazendo na saudação, o número 5, que é o versículo, é menor. E o 3 é o maior, é a referência ao capítulo. Então, você entendeu, né? Aí vamos lá entrar no histórico, os 12. Josué, Juízes, Ruth, e 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. É seguida. A cronologia da Bíblia vai te dar isso em segmentos poéticos. Ó. Jó, Salmo, Provérbios, Salomão, Eclesiastes, Salomão, Cantares. Tudo em seguida, tá tudo no índice para você não se perder. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Ó, em seguida, tá em seguida. Profetas menores, Joel, Oséias, primeiro Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofania, Ageu, Zacarias, Malaquias. Tá vendo? Tudo em seguida. Novo Testamento. Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4. Histórico. Atos. Cartas. Romanos. 1 com 2 Crônica. Gálatas. Efésios. Filipenses. Colossenses. 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo, 2 Timóteo. Tito. Filemão. Paulinas. Aí vai vir as outras. Gerais. Tiago, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, 7, as gerais. E o livro profético, que é o último livro da Bíblia. Esse é o mais fácil de encontrar, o Apocalipse, se for escrito por João, certo? Outra coisa, mais adiante também você vai ver. Quem foi Mateus? Cobrador de imposto, teve o seu evangelho. Então, nós vamos entendermos isso mais à frente. Mais à frente, próxima aula, vamos estudar o livro da lei por nome Gênesis. O livro do começo, o início de tudo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus.
Se for sair, meus queridos, álcool em gel e máscara, por favor, não atente o Senhor teu Deus, tá bom? E se porventura está acontecendo algo sobrenatural na tua família, que o Senhor Deus venha abençoar a tua casa e retirar tudo aquilo que está atrapalhando a tua família vencer. Tu é mais que vencedor. Amém? Mais uma vez, eu pertenço ao campo Niquei, meu pastor presidente, pastor Wagner Garrido, e o meu dirigente é Jefferson Alexandre. A paz do Senhor, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tenha um final de semana abençoado. Estou gravando isso no sábado de manhã. Glória a Deus, glória a Deus.